Bom dia, torcedor! Bom dia, torcedora! Muito obrigada, viu, pela sua audiência. Uma semana de muitas emoções. Teremos 3 clássicos na Copa do Brasil nessa fase de quartas de final. E ontem já tivemos um jogo pegado, um jogo emocionante, um ótimo segundo tempo, especialmente entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão. No final das contas, 1-1. Então, tudo aberto para o jogo da semana que vem, que aí com certeza terá uma festa muito bonita da torcida atleticana, né? O jogo será na Arena MRV, agora com o mando do Galo. A gente começa a partir de agora a repercussão desse duelo, chamando o comentarista Ale Oliveira. Ale, me conta o que você achou do jogo. Eu achei um bom jogo, acho que nos dá já um presságio positivo para o que vem na semana que vem. Não tem nada resolvido, promessa ainda de muitas emoções pela frente. Não é isso, Ale? Bom dia, seja bem-vindo ao Tiro de Meta. E amigos do Tiro de Meta, que grande jogo. A gente sempre fala muito, né, do futebol da Europa, do campeonato inglês, a intensidade que a gente viu hoje aqui entre Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro, foi impressionante. Então foi um grande jogo em que o Atlético chegou muito próximo do seu limite máximo no primeiro tempo e fisicamente foi muito exigido. Essa conta física veio no segundo tempo, onde o Cruzeiro conseguiu mais espaços para jogar e com 14 minutos criou a sua terceira oportunidade de gol no segundo tempo, com o Arroio, que concluiu muito bem mais uma vez. O Atlético sofreu depois do gol, não vinha atravessando um bom momento, mas uma bola perdida pelo Wesley e uma felicidade gigantesca do Lodi, que é um grande jogador, conseguiu ser mais esperto que o Otávio e empatar o jogo. A partir daí, o Cruzeiro tentou mais, ficou mais com a bola, mas o Atlético se protegeu muito bem, muito equilíbrio como a gente esperava e tudo em aberto, pensando na segunda partida. Diretor do Atlético, Paulo Brax, ele disse que o lance foi desleal do atacante Caio Jorge e pediu para a CBF e principalmente a Procuradoria do STJD analisar o caso e possivelmente punir o atacante do Cruzeiro, Caio Jorge. Só falar também que é importante a gente destacar, vamos lá, Kevin Castanho, não tem nem 3 semanas que ele tá aqui, hoje foi o quê? Terceiro jogo dele? Não sei, tem pouco tempo que ele tá aqui. Fred, segundo jogo dele, primeiro como titular também. Chegou semana passada, a gente estava fazendo o Aerofred aqui. Vitão entrou hoje numa fogueira danada, numa fogueira violenta. Rapaz, que partida do Vitão, tá? Que partida do Vitão. Não errou um bote, uma intermediação, uma jogada aérea. Tudo que foi nele, ele rebateu, ele tirou. Então, gente, 3 jogadores que entrou na fogueira, que é o Vitão, não tinha minutagem praticamente quase que nenhuma no profissional, pegou o Internacional aí no último jogo, mas enfim, o Fred e o Kevin Castanho, esses 3, tá? E aí nós estamos desfalcados de Vitor Hugo, de Lianco, Juan Tressoldo saiu do meio do jogo, enfim, o Galo, gente, todo arrebentado, na hora que vai acontecendo as coisas, na hora que o Tressoldo machuca, eu falei, não é possível uma coisa dessa, é inacreditável o que está acontecendo com o Clube Atlético Mineiro, e mesmo assim, um time da forma que foi, o Maicon com seu problema físico, e está com problema físico até hoje. Vocês acham que o Barba queria tirar o Maicon, que o Maicon estava colocando o Matheus Pereira no bolso? De novo. O Maicon, marcação individual do Matheus Pereira, colocou o Matheus Pereira no bolso. Vocês acham que o Barba queria tirar o Maicon? É óbvio que não. Só que o jogador não é robô. O jogador cansa, tem fadiga. O Maicon não entrou em campo contra o Internacional. E mesmo assim cansou, é o que eu falo, tá com problema físico, vai ser isso aí, é o que ele é mesmo. Quando tem fôlego, partidaça, de novo, engoliu, botou no bolso o Matheus Pereira, de novo, tá? E cansou e teve que sair. Então, gente, com tudo isso, quem controlou o jogo hoje foi o Galo. O jogo foi no ritmo que o Galo impôs. Ô, gente, o Cruzeiro em casa, eu tenho que acompanhar por causa do Cartola, o Cruzeiro em casa, no Mineirão, geralmente o goleiro adversário, ele é sempre muito exigido. O jogo do Cruzeiro é um jogo de imposição. Que defesa que o Everson fez hoje? Qual defesa o Everson fez hoje? Eu já vou falar, se vai ter alguém falar que o Everson falhou, pelo amor de Deus, acompanha o gol, o replay, na televisão mostrou, a câmera de trás.
o Arroio, 2 jogadores do Galo, que eu não vou lembrar de cabeça aqui quais eram, não sei se foi o Vitor Hugo e o Renan Lodge, não lembro. Fechou o chute, a bola passa no meio dos camarada, totalmente encoberto o Everson. Na hora que o Everson assusta, a bola já estava em cima dele. Então, meu amigo, se tiver algum goleiro na live aqui, vai entender o que eu tô falando. Não tem a mínima condição do Everson defender aquela bola. Antes que alguém apareça aí, fala que foi um chute defensável. Pra mim foi defensável. Aí, ó, pronto, já apareceu. Então você não viu a porra do replay, Beto. Não é possível. Não é possível, cara. Então, assim, eu tô brincando, tá, Beto? Mas aí, cara, Não foi frango. Bizarro. Acho que foi defensável, mas não foi frango. Mas assim, bizarro que nós, com o time, da forma que tá, um Vitão entrando na fogueira, um Kevin Castanho que não tem nem 15 dias de Clube Atlético Mineiro, o Fred é a mesma coisa, o Maicon com problema físico, o Galo daquele jeito, naquela força, naquela raça, naquele empenho, o time cheio de problema, ditamos o jogo da forma que nós quisemos, dentro do Mineirão, com 59 mil torcedores lá dos caras lá e tal, que foram calados por 2.500 atleticanos. E o jogo foi ditado por nós. Agora você imagina um time desse, com todo mundo à disposição, com a galera bem fisicamente, é o que eu falo. O Galo mostra pra mim que não tá chegando no teto, pelo contrário. Esse time tem margem pra evoluir. Tem margem, entendeu? Eu gostei. Um primeiro tempo em que o Atlético fez uma marcação muito forte, muito bem aplicada, uma marcação individual, que tirou as principais peças do Cruzeiro do jogo. Matheus Pereira, Gerson, os 2 pontas, mais uma vez, Caio Jorge. Eles não conseguiram achar o jogo, não conseguiram se encontrar, muito em função da boa estratégia do Galo, da ótima marcação individual, e que o Cruzeiro só conseguiu reagir no intervalo, na conversa do vestiário. Com movimentação, com o jogador saindo da sua posição, o Atlético muito bem postado defensivamente. Tanto que o gol do Cruzeiro sai de um chute da intermediária. E eu não vou chamar de raro o lance de felicidade do Arroio, não, porque já deixou de ser raro, né? O cara vem de 3 gols espetaculares. 2 contra o Flamengo e esse contra o Atlético, hoje à noite no Mineirão. Mas o Galo conseguiu dar a resposta. Não sentiu o gol, não sentiu o estádio inflamado, continuou tocando a bola, vieram as alterações, as substituições, mais um gol nas costas do Fagner, né? Numa dobra, na ultrapassagem do Renan Lodge e num chute de muita felicidade do lateral do Atlético entre a trave e o goleiro do Cruzeiro. E aí veio a reação do Arthur. Na hora ele tira os jogadores que tiveram participação, né, dele, do time dele no gol, tira o Fagner, tira o próprio Wesley, e fica um jogo mais equilibrado, o Cruzeiro com bola e o Atlético tentando encaixar contra-ataques. E eu até acho que as 2 melhores oportunidades depois foram do Galo, né? Uma nos pés do Minda, um passe excelente do Fred, e a outra com o Cissé numa jogada pela direita, uma finalização meio que mascada, fraca, pro Otávio defender. Então foi um jogo equilibrado, acho que o placar é muito justo, e está tudo completamente aberto para o jogo da volta na Arena MRV. Cruzeiro segue com um time muito forte, com um meio de campo muito técnico, com jogadores decisivos, com um grande treinador, e fica a impressão de muita melhora do Atlético no pós-Copa. Melhora coletiva, uma melhora absurda defensiva e melhora de elenco, né? Hoje o Atlético teve em campo Castanho, Fred, e aí para as alterações, entra Cissé, entra Minda, enfim, o Vitão, aliás, Atlético, o Vitão só jogou em Porto Alegre e só foi o melhor em campo hoje por conta de necessidade. Ele sempre esteve na cidade do Galo. Ele sempre esteve aí dentro. E parece que vocês não enxergavam o próprio umbigo dentro do Atlético. Precisou o Léo Duarte se lesionar, o Lianco se lesionar, o Juan se lesionar, o Alonso ser vendido, para alguém olhar e falar, agora vai ter que usar o garoto de 18 anos. Mas que bom, né? A males que vem pro bem, e que bem fez isso tudo ao Atlético. Ele sempre esteve aí dentro. E eu não sei por quais cargas d'água o clube não utilizava um zagueiro jovem de seleção de base e com um nível desse. Mais do que isso, né? Era a 6ª opção da zaga do Atlético, 6ª. Não era nem relacionado. E aí, por conta de necessidade, o clube se viu obrigado a colocar o jogador para jogar. Que bom. Que bom que o Atlético tem a capacidade de formar jogadores desse nível e está formando. Precisa da chance. Precisa usar. Olha aí.
Olha a contratação, entre aspas, do Atlético para o restante da temporada, que sempre esteve lá dentro. A base do Atlético forma bons jogadores. O Galo é que precisa revelar esses jogadores. Que partida do Vitão. A grande notícia do jogo hoje foi o zagueiro de 18 anos do Atlético, Vitão. Dentro de todo um contexto, botar o moleque numa fogueira dessa aí, o rapaz entrar na personalidade que entrou, tá maluco. Pra mim o Vitão, melhor em campo, não tem como ser outro. Não pode dar melhor em campo pra técnico não, né? A gente tem esse combinado aqui, né? Tem que ser só jogador, vamos fazer né? jogador, depois a gente fala do Barba. Porque o Barba botou o Arthur Jorge no bolso. Mas enfim, Vitão melhor em campo. Então o prêmio Me Engravida hoje é o Vitão. Isso. O Vitão foi absurdo o que esse moleque jogou e no contexto da partida, achei o Vitão absurdo, tá? Gostei. Aí, cara, vamos lá. Pra ser segundo, pra mim acho tem que é 3 pesado. fácil aqui pra mim. Vou Vitão, falar outro. Vou falar Vitão Então vai, pra pode mim. ir. Vitão, Lodi, segundo e terceiro Fred. Fred fez um primeiro tempo que puta. Então. Segundo tempo caiu um pouco fisicamente, então já... Mas o primeiro tempo, tanto que os caras do Cruzeiro só conseguiram parar ele na falta. Sofreu 5. Cara, deixa eu ir aí, depois o Jeves vai, porque eu já comecei. É o seguinte... Tá difícil de achar 3, porque eu vou pensando assim em várias formas. O Fred, pra mim, no primeiro tempo, foi o melhor em campo. Porque esse cara teve controle de bola, que chamou o jogo pra ele. O camarada parecia que tinha 15 Fred, parecia que era 11 de Fred no time. Toda hora o Fred tava lá, cara. Ele tava defendendo, ele tava atacando, ele tava criando oportunidade, sofrendo falta, amarrando o jogo, ditando o ritmo do jogo. Absurdo, tá? E detalhe, hein? Semana passada a gente tava fazendo Aerofred, tá, gente? Vocês têm noção disso? O camarada não deve ter, o quê? 10 sessões de treino. Não tem 10 sessões de treino. E o cara já chegou, botou a bola debaixo do braço. É comigo, eu resolvo, tá? Então tem tudo isso. Então, tem o Fred, fez o primeiro tempo espetacular. Tem o Vitão num contexto maravilhoso. Tem o Maicon, que botou o Matheus Pereira, o jogador principal do Cruzeiro, no bolso. Isso aqui tem que ser levado em conta. Um jogo sem bola, importantíssimo. O Maicon não apareceu para a torcida hoje. O Maicon não teve aquela aparição para a torcida. Mas em todo lugar que o Matheus Pereira estava, ele ia atrás do Matheus Pereira. Então fez uma partidaça sem a bola, o Maicon, entendeu? O Vitor Hugo, zagueiro, ganhou todas no alto. Ô, Tanak, são 3. Você vai falar de todo mundo? São 3, Tanak. Pois é difícil demais, gente. É difícil. Você não sabe contar até 3 não, Tanak? Eu tô molhado de cerveja, você me irrita pra você ver. Eu tô emocionado, é muito jogador bom. Enfim, então vamos lá. Vitão, Fred, Jesus amado. Na moral, eu vou no Maicon. Vitão, Fred, Maicon, porque o Matheus Pereira tá no bolso dele até agora. Ô, Tanaka, você queria falar alguma coisa sobre algo que eu não sei mais o que é, Tanaka? Você não sabe não, né? Não lembro mesmo, não. Mas, então, o negócio é o seguinte, cara, Não, respeito perfeitamente a opinião do Henry, do Eduardo, de que o Cassierra fez um jogaço e tal. Beleza, eu discordo completamente. O Cassierra, ele teve 6 perdas de posse, ele deu um chute no jogo. Ele teve, acho que, 28 ações com a bola. Você pegar o mapa dele aqui, de passes, tudo passinho pro lado, entendeu? Não gerou perigo em momento algum. Foi um centroavante que ficou com uma parede lá no ataque, a bola batia e voltava e não conseguiu hora nenhuma fazer um pivô bem feito, segurar a bola. Perdeu inúmeras oportunidades, perdeu inúmeras jogadas aéreas por Jonathan Jesus e Fabrício Bruno. E é o que eu falo, é um jogador que é o segundo maior salário do Clube Atlético Mineiro, que era até antes de ontem era o maior salário, perdendo, agora o Fred chegou e está ganhando dele, custou 7 milhões de euros. Se a gente se contentar com um futebol desse daí, e é isso aí que ele tem entregado pra gente, não é só hoje, é todo o jogo dele, é isso, gol ele não faz, assistência ele não dá, prender a bola no ataque ele não prende, associar ele não associa, ele fica lá, correndo para um lado, para o outro, às vezes a bola bate nele, ele dá um passinho para o lado, bate nele, dá outro passinho para o outro, erra um domínio, acerta um outro domínio, ele fica ali, incomodando o zagueiro. Agora, um jogador desse, ter o segundo maior salário do Galo, ter 13 jogos que não faz um gol, ter custado 7 milhões de euros, eu, Lucas, não me contento com isso. E para mim, hoje, ele é titular do Galo, porque
em relação aos seus concorrentes, né? Os jogadores que competem com ele, consegue ser pior ainda, porque os concorrentes dele é o Renier e o Thiago Borbas. É só por isso que ele é titular absoluto. Se não, meu amigo, esse cara do futebol que ele tá jogando não vale o salário que ele ganha e não vale o valor que foi investido. Ponto. É apenas a minha opinião, tá, gente? É só minha opinião. E não acho que ele fez uma boa partida hoje, não. Só um detalhe aqui sobre o Cassier, já que vocês estão falando, dá um pitaco aqui. Ele nem jogou de atacante praticamente, né? Se você olha o mapa de calor dele, ele ele pisou na área pouquinho. Ele foi praticamente um meia central do Atlético, né? Isso pela questão da proposta de jogo do Galo. Não acho que ele fez um grande jogo, discordo assim do Eduardo quando ele fala de um grande jogo. Acho que ele não mostra que veio 13 jogos para um atacante sem fazer gol, sendo que o time tá 12 jogos sem perder, é muita coisa. É praticamente você ir na contramão do resultado, né? E assim, também acho que ele é titular por falta de opção. O Borbas ainda não dá para saber. O Renier a gente já sabe que não serve, né? E a gente sabe que não vai chegar outro. Então isso aí vai ser o nosso material humano de ataque. Fala, massa, muito bom dia, finalizando mais um vídeo do canal. Obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui, tá bom? Muito obrigado, peço o like de vocês antes de deixarem aí o vídeo. E também deixem aí também a sua opinião e compartilhem com os seus amigos o vídeo, tá bom? Para quem tá chegando, seja bem-vindo, você atleticano ou atleticana, esse canal aqui traz notícia todos os dias aqui do Galo, Eterno Galo News. Seja muito bem-vindo, foi criado para vocês, já se inscreva, ativa o sininho de notificação para você não perder nada. E também pedimos vocês aí que deixem o like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá? Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal e compartilhando com seus amigos que também curtem o Galão. E fiquem à vontade para estar deixando um pouquinho daí da opinião de vocês em relação ao que foi falado aqui no vídeo. Também, para quem assistiu a partida de ontem aí, que partida, né? Deixa um pouco da análise de vocês em relação à partida de ontem. O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam do desempenho do Galo dentro da casa do Cruzeiro, contra eles ali, na minoria da torcida, minoria ali. Então, o que vocês acham? O que vocês acharam da partida? No meu ver, foi bem equilibrado. Claro que o Galão jogou muito mais. E na Arena MRV, não tem como, o resultado vai ser do Galo. Que o Galo mudou, o Galo é outro. E eu acredito até que possa levar até a Copa do Brasil aí em cima do Palmeiras. Mas, por ficando por aqui, um forte abraço. Mais tarde nós voltamos com mais notícias desse pós-jogo para vocês. Valeu, massa!